Fala pessoal do curso de inglês Mário Vergara 3.0, aqui é o Mário Vergara e sejam todos muito bem-vindos à videoaula 15 aqui do nosso curso dentro do módulo 3 e essa é uma aula muito especial, muito importante aí na sua jornada de aprendizado porque a gente vai falar sobre gerenciamento de tempo, a gente vai falar sobre como que você arruma tempo, aumenta o tempo aí que você tem para estudar inglês. O que acontece? Aqui no curso vocês estão vendo que o nosso método ele é um método que exige dedicação, exige esforço, tem um monte de coisa para fazer, você tem que fazer antes todo dia, você tem que fazer texto, você tem que ver a aula, então assim, não é o pó mágico do inglês, porque não existe o pó mágico do inglês, você joga e o cara aprende inglês automaticamente, tá? Exige dedicação, vocês estão aí se acostumando com o método, né? A gente teve o módulo 1, que a gente começou o método, o módulo 2 fixou um pouco mais o método, teve aquela aula que eu mostrei exatamente como fazer cada um dos exercícios, né? Como que você faz linha por linha, como que você treina a leitura e escuta, como você treina a escuta, enfim. Vocês estão se acostumando com o método. Agora, só o método, só saber a parte técnica não é suficiente. Além do método, além da parte técnica, você precisa ser capaz de se organizar, de se planejar, de fazer tempo, abrir tempo, porque às vezes você trabalha o dia inteiro, tem família, tem filho, tem tudo mais. E como é que você faz? Como é que você arruma tempo para estudar inglês? E é exatamente sobre isso que a gente vai falar na aula de hoje. Então, para quem não está conseguindo tempo suficiente para estudar, depois dessa aula, você vai conseguir arrumar tempo. Agora, para quem já está conseguindo estudar tudo certinho, já está com o tempo, provavelmente depois dessa aula você vai otimizar ainda mais esse tempo. De repente, você vai conseguir estudar a mesma coisa que você está estudando em menos tempo ou continuar estudando o tempo que você está estudando, mas estudar mais, ok? Então essa aula é essencial, como sempre, é modo aula total. Então se você está com outra janela aberta aí do Facebook, do YouTube, fecha todas as janelas, menos essa, obviamente, tá? Que está aberta aí no seu computador, tira todas as distrações, se tranca no quarto, coloca isso aqui em tela cheia aí no seu computador e vamos que vamos, foco total, ok? Como que se chama essa aula? O legal é que essa aula eu coloquei tudo em inglês, fora assim esse primeiro slide, vocês vão ver que tem um monte de coisa em inglês, mas eu vou explicando, então vocês vão, além de ir aprendendo sobre como organizar o seu tempo para estudar inglês, você vai aprender também várias coisas em inglês, inclusive no final da aula tem uma surpresa, beleza? Então vamos lá. Primeiro de tudo, videoaula 15, How to Make Time to Learn English, tá? Esse é o título da aula. How to Make Time to Learn English. Significa como fazer tempo para estudar inglês, como criar tempo para estudar inglês, tá? Make time, aqui, significa fazer tempo ou criar tempo. Então, how to make time é como que você cria, como criar tempo, como fazer tempo to learn English, para aprender inglês, tá? How to make time to learn English. Vamos que vamos. Tá. Primeiro de tudo, antes da gente entrar na parte de gerenciamento de tempo, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre isso aqui tá na tela, ó, The Right Mindset for Learning English, tá? Primeiro de tudo, deixa eu pegar aqui o nosso super quadro negro, que ele tá sempre com a gente. Mindset. Primeiro de tudo, o que é mindset, tá? O que é mindset? Talvez alguns de vocês saibam, talvez outros não saibam, mas é o seguinte, você tem que saber isso aqui, tá? O que é mindset? Mindset é até difícil traduzir essa palavra, algumas pessoas traduzem como mentalidade, outras pessoas traduzem como estado mental, mas basicamente tenta aprender ela em inglês mesmo, sem tradução. Mindset é o que são as suas crenças, é o que você pensa do mundo, o que você pensa das coisas, como que você aborda as diferentes situações do mundo. Vou te dar um exemplo de mindset relacionado ao estudo de inglês. Tem pessoas que têm o seguinte mindset quando se trata de aprender inglês. A pessoa pensa assim, só aprende inglês quem tem o dom. Eu não nasci com o dom de aprender inglês, eu não tenho jeito para aprender inglês, eu nunca vou aprender inglês. Por mais que eu estude, inglês assim, eu e o inglês a gente não bate. Né? Não tem, sabe? Tem pessoas que nasceram e por algum motivo elas conseguem aprender inglês, mas eu não consigo. Isso é um mindset, é o que você acredita em relação ao aprendizado de inglês, é o seu mindset. E o mais legal é que quando você tem esse mindset, digamos assim, negativo, que você acha, eu não vou aprender inglês porque eu não nasci para aprender inglês, só aprende inglês quem tem o dom, o que acontece? Você acaba não aprendendo inglês por mais que você estude. Por quê? Porque você está convencendo você mesmo, você está convencendo seu cérebro que inglês não é pra você. E se você se convencer que inglês não é pra você, não importa, você não vai aprender. Agora, por outro lado, tem pessoas que têm um mindset positivo em relação ao inglês. Tem pessoas que, e não só inglês, né, mas pessoas que pensam, não, inglês, se
todo mundo aprende inglês, se várias pessoas no mundo, milhões de pessoas no mundo aprendem inglês, eu também consigo aprender. E eu vou aprender, e eu vou estudar, e eu vou fazer o que for preciso, mas eu vou aprender inglês. A pessoa quando tem esse mindset de eu vou fazer isso, ou às vezes ela pensa, eu quero aprender a tocar piano e eu vou aprender a tocar piano, não importa o que acontecer, nem que eu tiver que fazer aula 24 horas por dia, eu vou aprender esse negócio. Quando a pessoa tem esse mindset positivo, ela aí já vai pro outro lado, ela tende, né, ela convence ela mesma, ela convence o cérebro dela que ela vai fazer aquilo lá, que aquilo vai acontecer. E, incrivelmente, as coisas tendem a acontecer. Agora é o seguinte, aqui em cima está escrito, ó, the right mindset for learning English. The right mindset é o mindset correto, o certo. Então, o mindset correto for learning English, para aprender inglês. E é isso que a gente vai falar nesse slide. Qual que é o mindset que você tem que ter? Qual que é o mindset correto, the right mindset, para você aprender inglês, for learning English? Vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Isso aqui, ó. Language learning is a marathon, not a sprint. Você tem que ter isso na sua mente, tá? O que isso quer dizer? O aprendizado de idiomas, language learning significa aprendizado de línguas, aprendizado de idiomas, é uma maratona, not a sprint, não é um sprint. O que é um sprint? Sabe quando você vai correr e você sai correndo muito louco assim na frente de todo mundo? Você sai correndo muito rápido? Isso é um sprint. Tá? É o contrário de uma maratona, porque uma maratona, se você sair correndo muito louco na frente de todo mundo, você vai cansar e você não vai conseguir chegar no final da maratona. Não sei se você sabe, a maratona tem 42 quilômetros, uma maratona. Então, para você, né, correr uma maratona, você tem que ir... Isso é muito engraçado porque há muitos anos atrás eu corri uma maratona. Corri mesmo, tinha uma época que eu fazia bastante exercício, corria bastante. Corri uma maratona, 42 km, completei. E o mais legal da maratona é que você vê, no começo tem uma galera que sai correndo super rápido, né? E essa galera normalmente normalmente gente mais nova cansa e não consegue completar. E aí você vê de vez em quando umas pessoas mais velhas, tem uns velhinhos assim, e eles vão correndo sempre no mesmo ritmo. Eles não saem correndo, eles não dão sprint. Eles correm sempre no mesmo ritmo ali, mantendo o ritmo deles, e aí eles chegam no final dos 42 quilômetros. Então assim, ó, aprender inglês, aprender língua é maratona. Você tem que ir devagarinho, mantendo o ritmo, todo dia fazendo seu Anki, todo dia vendo a sua aulinha, todo dia fazendo seu texto e vai pra frente, porque uma hora você vai chegar lá. Você tem que, primeiro, quem acha que é sprint, quem acha que vai chegar um método que em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês você vai ficar fluente, você vai cansar e vai morrer na praia, tá? Não é sprint. Language learning is a marathon, not a sprint. Primeira coisa. Segunda coisa que você tem que entender é um negócio que chama, cadê o nosso, deixa eu colocar primeiro aqui no quadro, que chama Bucket Effect. Você tem que entender o Bucket Effect. Bucket é balde. Effect é efeito. Então o Bucket Effect é o efeito do balde. Tá? É bem relacionado com esse negócio de maratona, né? Que é uma maratona, não é um sprint. O Bucket Effect é o seguinte. Imagina que você vai encher um balde e você vai encher o balde, você vai encher um balde da água, tá? Tem um balde, tá vazio, você vai encher de água. Só que você vai encher ele gota a gota. Drop by drop. Tá? A drop of water é uma gota d'água. Drop é uma gota. Então, você vai encher drop by drop. Gota a gota. Tá? Quando você vai encher um balde gota a gota, não sei se você já tentou encher um balde gota a gota, mas é assim, ó. As gotas vão pingando ali. Cara, parece que nunca... Quando eu falo cara, eu quero dizer tanto homem quanto mulher, tá? Parece que nunca vai encher aquele negócio. Por mais que pingue as gotas, parece que nunca vai encher. Só que o grande segredo é o seguinte. Deixa pingando ali e vai passear, vai dar uma volta. Quando você voltar, vai estar cheio, já está transbordando já, tá? O balde enche. Gota a gota, o balde enche. E isso se chama Bucket Effect, o efeito do balde. Eu coloquei aqui na tela, ó. Bucket Effect. It's like filling a bucket. É como... Cadê a nossa caneta? Para vocês verem. It's like filling a bucket. É como encher um balde. It's like filling a bucket. Drop by drop. É como encher um balde gota a gota. It seems the bucket will never be completely filled. Parece que o balde, it seems the bucket will never be completely filled. Parece que o balde irá jamais estar completamente cheio. Parece que o balde nunca vai estar cheio. But eventually, eventually é tipo com o tempo, tá? Não é eventualmente, é com o tempo, né? Mas com o tempo, o balde, it
vai, né? O balde vai encher. Então parece que o balde nunca vai encher. Pessoal, eu sei que tá tudo em inglês aqui, mas eu tô explicando e no final da aula eu vou ter uma surpresa em relação a essas coisas em inglês aqui, tá? Mas it's like filling a bucket drop by drop. É como encher um balde gota a gota. It seems the bucket will never be completely filled. Parece que o balde nunca vai estar completamente cheio, but eventually it will. Mas cedo ou tarde, ou com o tempo, ele estará, tá? Então, aprender língua, por que eu tô falando do bucket effect? É igual encher um balde gota a gota. Você tem que todo dia pingar uma gotinha naquele balde. Todo dia. Quando você faz o seu Anki, foi uma gotinha. Quando você revisa o seu Anki, foi uma gotinha. Quando você vê uma aula do Vocabulary Booster e coloca a frase no seu Anki, foi mais uma gotinha. Quando você vê uma aula do My Lord Bag of Rice, foi mais uma gota. Quando você treina 20 minutos do My Lord Bag of Rice, mais uma gota. E são gotas, e parece que o negócio não vai, parece que não vai encher, parece que falta uma eternidade. Mas gota a gota vai encher, tá? E quando encher, uma hora começa a transbordar. E quando começar a transbordar, é aí que você vai começar a falar inglês. Isso é muito louco, porque é o seguinte, é como se tivesse o balde no seu cérebro e cada vez que você faz um negocinho, é uma gotinha de inglês que você coloca. E você vai colocando, você vai colocando, você vai enchendo, você vai enchendo. E quando ele estiver quase cheio, você já vai estar entendendo o inglês. E quando ele transbordar, você vai começar a falar. Essa metáfora é muito legal, né? Mas beleza, vamos lá. Vamos continuar. O que acontece? Deixa eu tirar aqui. O que acontece? É o seguinte, tá? Você tem que entender o bucket effect, que é o que... Aprendizado de língua é totalmente bucket effect. Você tem que aprender que é uma maratona e agora tem uma coisa muito importante e aí diretamente relacionado ao gerenciamento de tempo. Vamos lá. Que é change your mindset from, ou seja, mudar o seu mindset de to have time to study English to make time to learn English. Deixa eu pegar o quadro negro para explicar isso aqui, tá? O que acontece? A gente tende a pensar... Vocês estão vendo que tudo isso aqui que eu estou mostrando é para você entender, para você ter o mindset correto. Se seu mindset for que inglês é uma maratona e não um sprint, se seu mindset for que inglês é igual encher um balde gota a gota, aí você está no caminho certo, tá? E o último é o seguinte. A gente tende a pensar isso aqui, né? To have time to learn, to study English. A gente pensa isso, né? To have time to study English significa... ter tempo, esse to have é tipo infinitivo, né? Então, ter, né? Ter tempo para estudar inglês. É isso que a gente pensa. To have time to study English. Ter tempo para estudar inglês. A gente tem que have time, a gente tem que ter tempo para estudar inglês, to study English. A gente usa essas palavras. E a partir de agora, eu quero que você mude o seu mindset e você não use as palavras ter tempo para estudar inglês. Você não usa as palavras to have time, ter tempo, to study English. Você vai usar as palavras to make time to learn English. E as palavras que a gente usa fazem muita diferença, tá? Então você não vai pensar mais, eu tenho que ter tempo para estudar inglês. Não, você vai pensar que você tem que make time. Você criar ou fazer, né? Make é fazer, criar tempo, né? Você tem que criar tempo, você tem que fazer tempo. Não tem, eu não tenho tempo para estudar inglês, não. Você tem que criar o tempo para estudar inglês. To make time, e não é, e agora eu estava falando até para estudar inglês, mas não é mais para estudar inglês, é to learn English, para aprender inglês. Então, e essa pequena mudança nas palavras que você usa vai refletir diretamente no seu aprendizado. Então, não é mais to have time. Você não quer saber mais de ter tempo, você quer saber de to make time, fazer tempo, criar o tempo, né? Achar o tempo, achar o tempo, e não é para estudar inglês. Quando você sentar, quando você estiver fazendo Anki, quando você estiver revisando seus textos, quando estiver vendo aula, você não está estudando inglês, você está aprendendo inglês, tá? Muda o seu mindset para isso aqui, que vai fazer 1 milhão de diferença nos seus estudos, ok? Tá, então é o seguinte... Tá, depois, inclusive, depois vocês vão ver que eu vou passar essas frases para vocês vão ver. Mas é o seguinte, the right mindset. Assimile isso aqui, porque é muito, muito, muito importante. E vai fazer muita diferença nos seus estudos. Tem gente que fala, não, mas isso aí é balela, nada a ver, esse papo aí. Funciona, tá? Vambora, tá. Agora é o seguinte, vamos entrar na parte mais de gerenciamento de tempo mesmo. Que é o seguinte. Possible scenarios, os cenários possíveis. Quais são os cenários possíveis? Agora entrando na parte de gerenciamento de tempo. Eu preciso de tempo para estudar inglês. Quais são os possíveis cenários? Como é que pode ser a minha vida? Né? Sua vida pode estar dividida em basicamente o seguinte. Você pode ser um estudante, né? Student,
esse é um dos cenários mais tranquilos, você só estuda, então você só vai na aula. Ou você vai de manhã, ou você vai de tarde, ou você vai de noite, mas você tem bastante tempo livre. Quando você é só estudante, é bem fácil gerenciar o seu tempo, arrumar tempo para estudar inglês. Tem um outro cenário que você é um worker, ou seja, você não é um estudante, você é um trabalhador. Você é um worker. Worker já é mais difícil que student. Porque o worker, trabalhar em geral, você trabalha o dia inteiro, né? 8 horas por dia, pelo menos. Estudar, a não sei que você estude em uma faculdade que é integral, mas em geral o trabalho desgasta mais que os estudos, tá? O trabalho é mais puxado, é mais cobrado, é mais difícil. Então, eu considero o estudante o cara que tem normalmente, isso aqui eu tô generalizando, não quer dizer que é sempre assim, tá? Cada caso é um caso, mas é só pra a gente ter uma referência. Então, student é relativamente fácil, worker se você só trabalha, não tem filho nem nada, você ainda tem certo tempo livre. Agora, tem um cenário que é pior, que é quando você é student and worker. Ou seja, além de trabalhar ou além de estudar, você também além de trabalhar, você estuda. Você trabalha o dia inteiro e estuda de noite. Ou você estuda o dia inteiro e trabalha de noite. Aí o bicho já pegou um pouquinho. Já é mais complicado, não é tão fácil assim arrumar tempo para você estudar inglês. Agora tem um pior ainda, tá? Que eu considero o pior de todos. É quando você é worker with family, tá? Ou seja, você trabalha e você tem família. Você é casado e tem filhos, tá? E eu considero esse aqui pior do que o student with worker. Porque, enfim, se você tem filho, você sabe como é que funciona. Filho é outro trabalho. Você tem que levar o filho pra escola, você tem que buscar na escola, o filho chora, o filho faz uma auê em casa, enfim. E tem a sua esposa, tem que dar atenção pra sua esposa ou pro seu marido, enfim. Quem trabalha o dia inteiro e ainda tem família, eu considero o pior cenário. Acho que só o pior seria se você trabalha, você estuda e você ainda tem família, tá? Mas não vamos entrar nesse cenário que é o pior de todos. Vamos ficar com trabalhador com família. E aí a gente tem um outro cenário ainda, que é quando você é retired. O que é retired? É uma pessoa aposentada. Se você é retired, você é aposentado. E aposentado não é um cenário super complicado. Aposentado, inclusive, quando você está aposentado, é uma das melhores épocas da vida para você aprender inglês. Porque normalmente você não estuda, você não trabalha, você faz nada, você está aposentado. Eu sei que tem aposentados que fazem várias coisas, mas normalmente você tem bastante tempo livre. E é uma época ótima para você aprender inglês. Aí é o seguinte, desses 5 cenários, eu peguei o pior deles, na minha opinião, que é o Worker with Family, e eu vou mostrar para vocês um cronograma do seu dia, do dia típico de uma pessoa que trabalha e tem família, e como que você pode encaixar nesse cronograma os estudos de inglês, tá? Então assim, vai ser um modelo, vai ser um exemplo, eu não vou passar cronograma para todos os cenários, porque senão a aula ia demorar 5 horas, tá? Mas eu vou passar para o cenário mais difícil, que é o Worker with Family, e aí você consegue adaptar esse cronograma, se você é só student, se você é worker, se você é student and worker ou retired, você consegue adaptar esse cronograma e ver mais ou menos. É uma base, um exemplo que aí você usa de modelo para a sua situação específica, que pode até ser diferente dessas aqui, ok? Vamos lá então. Worker with Family Typical Day, ou seja, o dia típico de um trabalhador com família. Esse aqui, olha que legal esse aqui, é o dia típico de um trabalhador, deixa eu até diminuir um pouco a minha câmera para não ficar na frente. Esse é o dia típico de um trabalhador com família, generalizando, não quer dizer que todos é assim, mas vamos lá, como é que funciona? Normalmente, eu sei que tá de lado aqui, mas vocês vão ter que virar um pouquinho a cabeça talvez, mas vamos lá, vamos supor que você começa a trabalhar às 8, tá? Então se você começa a trabalhar às 8, digamos que você acorda às 7. Então, às 7 horas da manhã você acorda, nesse período aqui, tá? 7 horas da manhã você acorda. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui um jeito de marcar melhor. Vamos pegar com a pen mesmo aqui, ó. Nesse período aqui, ó, você acorda, tá? Nesse período aqui você acorda, né? E aí, digamos que você acorda às 7, aí você tem que tomar café, preparar, às vezes, as crianças, de repente levar as crianças pra escola, sua esposa leva, não sei, tá? Mas você acorda e esse é o que eu chamo de wake up time, tá? A hora de acordar, às vezes é maior, às vezes você acorda 2 horas antes de ir pra trabalhar, tanto faz, tá? Mas você tem um tempo de manhã ali que você tá em casa antes de você ir pro trabalho. Aí você vai pro trabalho, aqui ó, né? Que é o seu work time. Work time é o seu work time, é a hora que você está trabalhando de manhã. Normalmente das 8 ao meio-dia, pode variar, tem gente que entra às 9, tem gente que entra às 7, varia, tá? Eu só tô dando um cronograma geral. Seu work time no trabalho. Acabou o work time, você vai normalmente para um horário de almoço, né? Um lunch time, né? Que eu coloquei aqui, que pode variar. Tem lunch time, tem gente que tem 1 hora de almoço, tem gente que tem 2 horas de almoço, tem gente que tem 1 hora e meia de almoço. Varia, mas você tem esse intervalo de almoço
Acabou o intervalo de almoço, você volta aqui para o seu work time, normalmente eu coloquei daqui da 1 às 6, é o período da tarde. Então vocês estão vendo, é o dia típico. Você acorda, fica em casa, toma café, conversa com sua esposa, com seu marido, prepara as crianças, tem que levar eles para a escola, vai para o trabalho, trabalha, sai do trabalho, vai para o horário de almoço, sai do horário de almoço, vai para o horário de trabalho e aí depois você, acabou o trabalho, você normalmente vai para casa. E aqui em casa é o que eu chamo de family time, tá? Family time. O que é o family time? É a hora com a família, tá? Você vai pra casa, fica em casa, tem que jantar, você tem que dar atenção pros seus filhos. Tem pessoas que normalmente fazem alguma coisa aqui nesse horário aqui. Eu coloquei das 18 às 21, claro que varia de cada família, de cada pessoa. Às vezes tem gente que joga futebol, tem gente que faz aula de não sei o que, tem gente que faz aula disso, tem gente que... Às vezes você tem algum programa que você faz aqui de noite, às vezes não é todos os dias, né, que você encaixa. Só que como é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa, eu não coloquei nada aqui, eu coloquei family time. É o horário livre que você vai dedicar à sua família, às vezes a você mesmo, aqui de noite. E aí, se você... Aqui é com crianças, tá? Family com crianças, então tem os filhos aqui. E aí, normalmente... Né? Chega uma hora que os filhos vão dormir, vão pra cama e você tem um tempinho aqui que eu coloquei que é o Family Time No Kids. Então, Family Time No Kids, que é um tempo que você tem provavelmente antes de dormir aí, que você não... você tá provavelmente só você e a sua esposa, as crianças já estão dormindo e normalmente a gente gosta, pelo menos aqui em casa eu tenho uma filha e quando ela vai dormir, eu gosto de passar um tempo assim, ficar só eu, minha esposa, a gente come alguma coisa, entendeu? É aquele tempo que a gente tá sem as crianças, quem deve ter filho deve entender o que eu tô falando, tá? Mas é um tempinho antes de dormir sem as crianças, ok? Esse é o dia típico e é um dia super corrido e parece que... Como é que você vai estudar inglês aqui? Não tem tempo para estudar inglês. Você vai estudar inglês quando? Não tem tempo nenhum, tá? E aí o que eu vou mostrar para vocês agora é como que você pode encaixar os estudos de inglês nesse dia aparentemente super corrido, tá? Então vamos lá. Agora a gente tem o Worker with Family Typical Day, o dia típico de um trabalhador com família, só que ele é optimized for learning, otimizado para o aprendizado, né, no aprendizado do inglês. E como é que funciona? Esse cronograma é exatamente o mesmo. A diferença é que esses verdinhos aqui são os momentos do dia que você pode usar para estudar inglês. E o primeiro momento que eu quero destacar, eu vou até pegar o bloco de notas aqui, porque eu quero destacar, é esse primeiro momento verdinho aqui, ó, antes de você acordar, que eu chamo de wake up earlier, tá? Wake up earlier, tá? Wake up earlier. O que é isso aqui? Earlier, né? Early é... Early é cedo. Earlier é mais cedo. Então, eu recomendo muito que se você puder, você use o wake up earlier. Você acorde mais cedo, tá? Então, se você acorda às 7... E não estou dizendo que você é obrigado a fazer isso, mas ajuda muito. Começa a acordar às 6h30 ou 6, né? Dedica esse tempo ao aprendizado do inglês. Se você acordar 30 minutos mais cedo, olha só que legal. Se você acordar 30 minutos mais cedo todo dia, 30 minutos ou 15 minutos é tempo de você matar o seu Anki. Você acorda mais cedo, vai lá, pega um café, faz um suco, pega uma água, pega o seu Anki e bum, acaba com ele. Revisão, tá? Eu tô fazendo isso nos meus estudos. A primeira coisa do meu dia que eu levanto, pego um café, tomo um suco, blá, e aí depois vou ali, primeira atividade do dia, Anki. Reviso todo o meu Anki. E o Anki é assim, se você revisar todo dia, 7 dias por semana, vai ser 10 minutos, 15 minutos de revisão, vai ser muito fácil, tá? Aqui no curso a gente coloca 10 frases por dia, então às vezes dá menos de 10 minutos de revisão, super fácil. Então se você acorda 20 minutos mais cedo, você já consegue matar o Anki todo dia e você tirou o Anki do seu schedule, da sua agenda, tá? Agora, se você quiser acordar 1 hora, olha só, se você acordar 1 hora mais cedo, o que acontece? Você consegue, de repente, revisar o Anki e fazer, sei lá, 2 sessões de treino ou 1 sessão de treino. Você faz, de repente, revisão do Anki, né? Revisão do Anki mais 20 minutos de treino, aqueles treinos que a gente passa para vocês, né? Dos textos escola, você já faz 20 minutos. Você já começou o dia matando o Anki, matando 1 sessão de treino, ou até 2 se você for mais hardcore, tá? Só acordando um pouquinho mais cedo. E aí fica a seu cargo, se você vai acordar 15 minutos, 30 minutos, tá? E é uma opção, não quer dizer que você tem que acordar mais cedo, ok? Aí é o seguinte, você acordou, deixa eu tirar aqui, você acordou mais cedo, fez seus estudos, encaixou um pouquinho de estudos, ok, tá? Aí vai pro seu dia normal, tomar café, conversar com o seu marido, com a sua esposa, preparar as crianças, blá, 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 e aí você vai pro trabalho. Aí, ou para levar as crianças na escola depois do trabalho. Quando você está se deslocando, existe uma palavra em inglês, eu coloquei aqui, ó, commuting.
Vocês devem estar pensando, o que é commuting, né? Essa palavra em inglês existe a palavra, né? Commuting, assim escreve. Commuting é quando você está se deslocando, tá? Se deslocando, porque commute é se deslocar. É assim, não tem em português essa palavra. Eu não sei como é que fala em português, mas commuting é quando você está se deslocando da sua casa para o trabalho, do trabalho para sua casa. É quando você está em trânsito, digamos assim, de um lugar para o outro. Isso em inglês se chama commuting. Então, quando você está indo da sua casa para o seu trabalho, da sua casa para a escola das crianças e depois para o trabalho, você está indo, você tem um tempo, tá? E se você vai a pé, você pode ir a pé, você pode ir de ônibus, você pode ir de carro, dependendo de como você vai, você tem um tempinho. E nesse tempinho, você pode usar, de repente, para escutar inglês. Então, se você, por exemplo, você mora em São Paulo e você tem 1 hora até o trabalho, ou meia hora, ou sei lá, você dirige 20 minutos até o trabalho, você pode pegar, ligar o áudiozinho ali do Hidesato, por exemplo, e escutar e fazer, por exemplo, 20 minutos ou 10 minutos, que seja em trânsito. Quem vai de carro tem que colocar no carro, mas você não vai estar com 100% de atenção ali, porque você tem que olhar para frente, né? Não pode bater o carro. Mas quem vai a pé ou quem vai de ônibus, fantástico para você fazer um pouquinho de listening, fazer um pouquinho de treino. De ônibus você pode fazer leitura e escuta ao mesmo tempo ainda, tá? Então você tem esse tempo de commuting que é essencial. Inclusive eu vou colocar aqui, ó. Vamos dizer wake up earlier. Vamos colocar aqui, ó, 30 minutos de wake up earlier. Depois vamos colocar aqui commuting. Vamos colocar baixo. Vamos colocar dizendo que você tem 10 minutos só de trajeto aí para você. Isso aqui é minutos, tá? Então aqui a gente vai contar 30 minutos, aqui a gente vai contar 10 minutos. Aí você tem outro tempo de commuting aqui, porque você foi pro trabalho, você tem que voltar do trabalho ou ir pro almoço. Você tem um tempinho de commuting aqui, que é deslocamento do trabalho. Se você almoça em casa, você faz o commuting para sua casa. Se você almoça num lugar, tem o commuting para o lugar. Então vamos dizer que você tem mais um tempo de commuting aqui, e aí você tem mais 10 minutos. Então duplica o commuting. Vocês estão entendendo? Como você sempre tem os tempinhos no dia a dia, mais um tempinho de commuting. Tá? Aí é o seguinte, lunchtime. Isso aqui é muito importante. Você tem o seu horário de almoço. Pode ser 1 hora e meia, 2 horas. Mas é o seguinte, você não precisa dedicar todo o seu horário de almoço para você estudar inglês, mas você pode tirar uns 20 minutinhos, você almoça, se você sai para almoço meio-dia, almoça, de repente você nem tem commuting time, mas você almoça do meio-dia a 1, almoça do meio-dia até o meio-dia e 35, aí meio-dia e 35 você de repente volta mais cedo pro trabalho, para você ficar só você sozinho lá onde você trabalha, né? Não vai ter ninguém, vai ter todo mundo almoçando, em vez de você ficar batendo papo ali com seus amigos no final do almoço, você vai lá e pega 10 minutinhos, 20 minutinhos no lunchtime e dedica a uma sessão de treino. Olha que louco, porque é o seguinte, digamos que você não usou aqui. Você acordou 1 hora mais cedo, você revisou seu Anki e você fez 20 minutos de treino. Aí no seu almoço, você não precisa fazer tudo isso aqui. No seu almoço você tem mais 20 minutos. E aí você fez 20 minutos de treino aqui no almoço. Você já fez 40 minutos só dedicando os 20 minutinhos do almoço e 20 minutinhos de manhã. E já fez o seu Anki. Olha que começou a surgir o tempo. Então vamos colocar aqui um lunchtime. Você pode ter um lunchtime, né, de 20 minutos. Eu acho que na hora do almoço você consegue dedicar 20 minutos ao treino, que não tem nem esforço. Você tá lá, o áudio, o texto, vai lá, treino e acabou, tá? Aí você voltou pro trabalho, tudo bem. Aí aqui, normalmente você tem um commute. Esse commute aqui nem sempre tem, mas esse aqui do trabalho pro almoço. Mas esse aqui do trabalho para casa, saiu do trabalho e vai para casa, tem um commuting aqui, tem um deslocamento que você pode usar para treinar. Então vamos jogar, que você tem mais uns 10 minutinhos ali. Eu tô jogando commuting, tem gente que tem commuting de 1 hora, tá, gente? Quem mora em São Paulo, né? Mas vamos colocar 10 minutinhos aqui. Acho que eu tinha um commuting na época da faculdade de uns 15 minutos, que eu pegava ônibus, 15, 20 minutos, né? E era bastante tempo. Então, mas eu tô jogando baixo, tô jogando só 30 minutos mais cedo, tô jogando 20 minutos de almoço só, que você dedicou, tá? Normalmente o almoço 20 minutos tá bom. E aqui, 10 minutos no commuting, tá? Aí é o seguinte, tá? Tudo isso aqui são períodos do dia que você dedica. Agora, chegou em casa, você tá no seu family time, tá? Family time. E é o seguinte, aqui eu tenho uma recomendação especial, que eu coloquei aqui, ó, lesson time. Qual que é a minha recomendação? Que você tenha um período todo dia, né? Normalmente de noite, se você trabalha, que você vai dedicar aos estudos. Aí você já combina, de repente, com a sua esposa. Teve um aluno nosso, antigo, que ele falava o seguinte, ó, eu já combinei com a minha esposa. Eu chego em casa às 7. Só que assim, eu chego em casa e eu vou estudar, já tá combinado. Eu vou chegar em casa às 7 horas, vou dar um beijo na minha esposa, vou dar um oi pra ela, e aí eu vou estudar das 7 às 8. Então, você tem que... O que eu quero dizer com isso? Você tem que ter um tempo, tá?
do dia, que é o tempo dedicado é o lesson time, é a hora de estudar, é a hora de ver a lição, é a hora de sentar e estudar. Porque aqui, normalmente esses aqui, você não está sentando e estudando, você está usando ali, quando você está no ônibus, você dá uma lida, você faz o seu treino, na hora do almoço você vai ali e faz um treino rapidinho, acorda mais cedo, revisa o seu Anki. Mas aqui você precisa, todo dia, dedicar, separar, realmente separar, eu recomendo 1 hora para você estudar. E é nessa hora, tá? Isso eu chamo de lesson time. Por que eu chamo de lesson time? Aqui a gente vai botar 60 minutos. Por que eu chamo de lesson time? Que é 1 hora, né? Porque nessa hora que eu recomendo que você assista às aulas do curso, né? Não deixa essa hora para você treinar. Treina nesses períodos do dia, né? Que você achar. Mas 1 hora por dia, tem a hora fixa. Se você tiver a hora marcada, melhor ainda, né? De noite. E de noite vai variar. No caso aqui, porque eu tô assumindo que você trabalha o dia inteiro e aí é de noite. Mas tem gente que vai ser de manhã, tem gente que vai ser de tarde. É a hora de ver a lição. E as lições aqui tem no máximo 1 hora, né? Às vezes passa 1h05, 1h10, mas no máximo 1 hora. Então, essa é a hora que você vai ver as lições. E não é todo dia que você vai ver a lição. Tem dia que não tem lição. Se você seguir o nosso cronograma, você vai ver que tem dia que não tem lição. Então, dia que não tem lição, você tem 60 minutos aqui que você não precisa fazer nada. Você pode só usar o tempo do dia a dia. Ou você não usa o tempo do dia a dia e dedica esse tempo aqui de noite para você fazer as outras coisas, ok? E aí, então, separa sempre o seu lesson time, a sua 1 hora por dia que você vai, né, além desses tempinhos. E aí, um outro período que você pode usar é esse que eu coloquei aqui no final, late night learning, né? O que é um late? Late night é tarde da noite, tá? Late night significa tarde da noite, late night. Late night learning seria o aprendizado no final do dia. Tem gente que antes de dormir gosta de estudar um pouquinho, bem antes de dormir, faz um treininho, bem antes de dormir, vê uma aula, bem antes de dormir. Tem gente que gosta de estudar bem antes de dormir. E aí você pode estudar, eu vou colocar aqui 20 minutos para jogar bem baixo, entendeu? Sabe, tem gente que gosta de ler antes de dormir. Se você gosta de ler antes de dormir e você quer aprender inglês, você pode trocar momentaneamente por um tempo o seu hábito. Em vez de ler todo dia 20 minutos antes de dormir, eu vou fazer o treino lá, os 20 minutos de listening que o Mário pediu da lição tal, antes de dormir. E aí com isso, se você conseguir encaixar, vamos dar uma olhada aqui, né? Eu joguei baixo aqui no tempo, mas vamos ver quanto tempo dá para pegar num dia. Cadê a nossa calculadora? Calculator. Vamos pegar uma calculadora aqui e vamos ver quanto tempo dá pra gente puxar. Então, se você acordar 30 minutos mais cedo, pegar aqui, ó, mais 10 de commuting, mais 10 de commuting de novo, mais 20 minutos no almoço, mais outros 10 minutos de commuting, mais o seu lesson time que você vai tirar todo dia, né? 60, mais 20 minutos aqui, 160, deu certo? Vamos fazer de novo, vamos conferir. 30 mais 10, mais 10, mais 20, mais 10, mais 60, mais 20. Ó, 160 minutos no dia que você arrumou para você se dedicar ao inglês sem sentar e ficar 3 horas estudando. Isso aqui, se a gente dividir por 60... Peraí, deixa eu tomar uma água, me engasguei. São 2 horas, 2 horas, 2,6. Ou seja, é mais de 2 horas e meia que você consegue arrumar no seu dia, tá? Então, assim, isso aqui é um modelo, é um modelo para você adaptar ao seu dia a dia. Mas com isso eu tenho certeza, né, vendo isso aqui, que você vai ver como é possível você achar tempo para você aprender inglês. Como é possível você make time, criar tempo to learn English, ok? E pessoal, para terminar essa aula sobre gerenciamento de tempo, eu queria passar para vocês, isso aqui é meio que um resumo da aula, tá? Mas eu queria passar 5 essential tips to improve your day-to-day learning. Isso aqui significa 5 dicas essenciais. 5 essential tips. Desculpa, tosse, pessoal, tá? Eu ainda não me recuperei 100% da minha tosse, mas vamos lá. 5 essential tips, ou seja, 5 dicas essenciais to improve your day-to-day learning, para melhorar, to improve o seu aprendizado. Day-to-day é tipo diário, que acontece todos os dias, ok? Então vamos lá. Lembrando que essas frases em inglês aqui não precisa se preocupar, que daqui a pouco eu vou falar uma coisa bem legal sobre elas, tá? Então vamos lá. 5 dicas para melhorar o seu day-to-day learning. É meio que um resumo da aula de hoje. Primeiro, change your mindset, ou seja, mude o seu mindset. You don't have time, you make time. Ou seja, você não tem tempo, você faz o tempo. You don't have time,
you make time. You don't have time, you make time. Primeira coisa, pensa aí, você não tem tempo, você faz o tempo. E you don't study, you learn. Ou seja, você não estuda, você aprende. Quando você está fazendo sua revisão no ônibus, você está aprendendo, você não está estudando. Quando você está revisando seu Anki, acordou mais cedo, revisou o Anki, você está aprendendo, não está estudando. Quando de noite você está vendo a aula, você está aprendendo, você não está estudando. Aí você aprende inglês e você faz o tempo para estudar inglês. Segunda dica, remember the bucket effect. Drop by drop, the bucket will be filled. Ou seja, lembre-se do efeito do balde. Gota a gota. Então, vamos lá. Ó, porque eu passei mais um. Lembre-se do efeito do balde. Gota a gota, o balde estará cheio, será cheio. Will be filled. Encherá. O balde vai estar cheio. Remember the bucket effect. Drop by drop, the bucket will be filled. Just learn a little bit every single day. Simplesmente aprenda a little bit, um pouquinho, todo santo dia. Então, lembra o efeito do balde. É igual encher um balde gota a gota. Anki, revisou o Anki, é uma gotinha. Viu a aula, é outra gotinha. Fez não sei o que, é outra gotinha. Treinou 20 minutos, é outra gotinha. E aí parece que nunca vai encher, mas vai encher. Você só tem que just learn. Simplesmente aprenda. A little bit every single day. A little bit, um pouquinho, every single day. Todo santo dia, tá? Já rabisquei toda a tela, vamos limpar aqui, tá? Beleza? Lembra disso aí. Vamos lá? Language learning is a marathon, not a sprint. Ou seja, o aprendizado de língua é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos, não é para sair correndo muito louco. É todo dia correndo no mesmo ritmo, todo dia fazendo o seu estudo. Agora, muito importante. Isso aqui é muito importante, eu não tinha falado isso aqui, eu coloquei aqui. Before going to bed, plan your next day learning routine schedule. Isso aqui significa antes de ir para a cama, before going to bed. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante que você faça. Before going to bed, antes de você ir para a cama, tá? Antes de você ir dormir, plan your next day learning routine. Learning routine é a sua rotina de aprendizado ou poderia ser learning schedule, tá? Eu coloquei routine / schedule. Schedule, essa palavra muito louca aqui, significa sua agenda, o seu planejamento. Então, você tem que, antes de você ir para a cama, você tem que planejar, né, a sua rotina ou a sua agenda de aprendizado do next day, do dia seguinte. Então, antes de ir para a cama, planeje a rotina de aprendizado do dia seguinte. O que isso quer dizer? Antes de você ir dormir, pensa, o que eu tenho que fazer amanhã? E aí pega o cronograma aqui que a gente passa sempre no início do módulo e olha, amanhã eu tenho que revisar meu Anki, eu tenho que fazer tantas sessões de treinamento e eu tenho que ver a aula. E aí já planeja, beleza, eu vou revisar o meu Anki de manhã e vou fazer uma sessão de treinamento de manhã. No almoço eu vou fazer outra sessão de treinamento, quando eu estiver voltando para casa no carro eu vou fazer a terceira sessão de treinamento e de noite eu vejo a aula. E pronto. Planeja exatamente como vai ser o seu estudo do dia seguinte. Se você fizer isso todo dia antes de ir para sua cama, eu garanto que só isso vai pelo menos triplicar a sua produtividade em relação aos estudos. Se você faz isso hoje, planeja exatamente o dia de manhã em relação ao aprendizado do inglês, pega o cronograma lá se você quiser ajuda e se você fizer isso todo santo dia, você vai ver que você vai ser muito, mas muito mais produtivo, né, em relação ao aprendizado e você vai aprender muito mais. Isso é essencial. Agora, última dica, quinta dica, isso aqui é muito importante. When learning, quando aprendendo, né? Quando você estiver aprendendo, when learning, quando você estiver aprendendo, get rid of all possible distractions, tá? Isso aqui significa get rid of, significa se livre de. Então, se livre de todas as possíveis distrações. Get rid of all possible distractions. Se livra de todas as distrações. Igual eu falo, fecha o Facebook, fecha o WhatsApp, fecha tudo. And focus 100% e foque 100% on what you are doing. Naquilo que você está fazendo. Então, quando você estiver estudando, quando você estiver revisando, quando você estiver fazendo seu Anki, quando você estiver vendo a aula, quando você estiver aprendendo inglês, se livra de todas as distrações e foca 100% naquilo que você está fazendo. 100%, não é 99%, tá? Olha só, don't multitask ever. O que é multitask? É multitarefa. Multitask é você fazer várias coisas ao mesmo tempo. Quando você está vendo a aula do Mairo, vendo um vídeo no YouTube, falando com seu amigo no Facebook Messenger e conversando com a sua esposa, tá? Isso é multitask, é multitarefa. Não
jamais, don't multitask ever, jamais faça multitask. Quando você está revisando o seu Anki, é só 100% de atenção no Anki. Quando você está vendo a aula do Mário, pegando as frases e colocando no Anki, 100% ver a aula do Mário e colocar no Anki. Quando você está vendo a aula do Hidesato, 100% foco no Hidesato, sem multitarefa, ok? E aqui no final, ó, focus on just one thing at a time, ou seja, foque em simplesmente uma coisa de cada vez, tá? Uma coisa de cada vez, uma atividade de cada vez. Pessoal, se você seguir todas as dicas que eu dei aqui em relação a mindset, em relação a essas dicas finais, em relação ao seu planejamento, tá? O seu cronograma de estudos aqui que eu passei. Pega isso aqui como exemplo, modela isso aqui, acha os seus tempos aí, os seus espaços no dia a dia, que você vai ver que você vai conseguir, se você botar em prática isso aqui, você vai conseguir executar toda semana o cronograma de estudos e o seu inglês vai decolar, ok? E pessoal, para terminar essa aula, tá? A gente já terminou na realidade, eu só queria falar uma coisa aqui. Acabou, né? Videoaula 15, How to Make Time to Learn English. Aqui embaixo, tá? Aqui embaixo dessa aula, além do PDF com esses slides, eu sei que muita gente gosta de ver os slides, então vai ter os slides para download em PDF aqui embaixo dessa aula. Vai ter um segundo PDF e nesse segundo PDF é um presente, é um bônus, tá? Eu vou colocar todas as frases em inglês dessa aula e as traduções delas para você colocar no Anki, tá? Isso é extra, você não é obrigado a fazer isso, mas se você quiser fazer, fica aí de bônus de presente para vocês. Então vai ter lá, How to Make Time to Learn English, a tradução, como criar tempo para estudar inglês. Opa, quase que eu passei. Vai ter lá, por exemplo, Change your mindset, né? Mude o seu mindset. Vai ter lá 5 essential tips to improve your day-to-day learning. 5 dicas. Então, eu vou pegar todo o inglês que vocês viram aqui, que vocês já, né, tiveram contato, e vou criar frases para o Anki para vocês alimentarem um pouquinho mais o Anki de vocês. Então, é um presente, é um bônus, não é obrigatório. Quem quiser colocar, coloca. Quem não quiser colocar, não coloca. Mas eu recomendo muito que você coloque, tá? Então, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Espero que tenha sido proveitosa e que vocês realmente, né, aprendam e realmente coloquem isso, que isso ajude aí nos estudos, no aprendizado de vocês. Ok? Então, pessoal, um grande abraço, bons estudos e a gente se vê na próxima aula. Até mais!